Olá, alunos. Eu sou a professora Érica. Nossa aula de História é do 8º ano e hoje a gente vai falar sobre os pensamentos iluministas, tá bom? Esse é uma continuação do capítulo anterior, que a gente iniciou falando sobre a era do iluminismo. E hoje a gente vai falar sobre esses pensadores. Eu espero que vocês leiam o livro, é da página 24 até 31, para que vocês compreendam melhor os conteúdos. Então, vamos lá à nossa aula de hoje. O primeiro pensador que a gente vai falar, iluminista, é John Locke. E ele foi um filósofo inglês que apoiou a Revolução Gloriosa ao condenar o absolutismo monárquico e a teoria do direito divino dos reis. Para ele, os indivíduos têm desde que nasce o direito à vida, à liberdade e à propriedade, e o Estado deveria garantir e proteger esses direitos. Caso o governo não respeitasse a vida e a liberdade e a propriedade, as pessoas deveriam se revoltar contra ele. Por defender a ideia de que a principal função do Estado é garantir a liberdade e direitos individuais, Locke é considerado um dos fundadores do liberalismo político, que é um modelo de governo que ele defendia e que influenciou a maioria dos países atuais do Ocidente. A gente vai falar sobre Montesquieu. Então, Montesquieu foi um jurista e pensador francês que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Para Montesquieu, ele acreditava que com essa divisão dos poderes seria possível evitar abusos dos governantes e proteger a liberdade individual. A teoria dos três poderes de Montesquieu inspirou a formação de diversos estados atuais, como o caso do Brasil. Temos também Voltaire. Então, Voltaire foi um filósofo e escritor francês que se destacou por suas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Por essas ideias, Voltaire foi obrigado a se exilar na Inglaterra por 2 anos e em Londres ele teve contato com a nova cultura mais livre, tolerante, diferente do ambiente opressor que predominava o seu país. A gente vai ver que as ideias de Voltaire influenciam até hoje nos debates sobre liberdade de expressão, de pensamento, de crenças, e que se tornou um dos maiores divulgadores do pensamento iluminista. A gente tem Rousseau. Então, Rousseau foi um filósofo suíço que se diferenciava de outros pensadores iluministas por criticar os excessos racionalistas de sua época. Para Rousseau, além da razão, era importante considerar os sentimentos, instintos e emoções. As ideias de Rousseau, que se basearam na valorização dos sentimentos e da natureza, repercutem até os dias atuais, principalmente em áreas como política, artes e educação. O filósofo suíço é considerado um dos precursores do romantismo, importante movimento cultural da primeira metade do século XIX. A gente vai ter Adam Smith, que foi um filósofo economista escocês que criticou a interferência excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia deveria ser conduzida pelo jogo do livre mercado, ou seja, conforme a oferta e a procura. Além disso, Adam Smith defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações e deveria ser realizado pela livre iniciativa de grupos particulares. Esse conjunto de ideias foi chamado de liberalismo econômico, e o liberalismo de Adam Smith inspirou a criação do neoliberalismo no final da década de 1970, e o neoliberalismo é um pensamento econômico que predomina no mundo globalizado. Esse pensamento visa, sobretudo, a redução da participação do Estado na vida econômica, por meio, por exemplo, da privatização de empresas estatais.
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a Enciclopédia Iluminista, que foi publicada entre 1751 e 1772. Era uma obra monumental formada por 35 volumes, com mais de 25 mil páginas e cerca de 3 mil ilustrações. Seu objetivo era ambicioso, reunia, difundir todos os conhecimentos racionais e não religiosos, considerados mais importantes na arte, na ciência e na filosofia. Provavelmente por isso as autoridades da Igreja e do Estado francês consideraram essa obra perigosa e tentaram proibi-la. A obra foi organizada pelos filósofos Diderot e d'Alembert e teve a colaboração de 160 pessoas, incluindo vários autores ilustres como Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Todos os colaboradores ficaram conhecidos como enciclopedistas. E por último, a gente vai falar um pouco sobre os depostas esclarecidos. Mas o que é isso, Érica? Deposto esclarecido? A gente vai ver que a expressão deposto se refere a um governante autoritário, mas a palavra esclarecido remete às ideias iluministas. Assim, depostos esclarecidos foram monarcas e ministros do absolutismo que adotaram certas ideias iluministas e promoveram reformas sociais e econômicas em seus estados na segunda metade do século XVIII. E aí no livro de vocês a gente tem exemplo da Prússia, tá bom? Com o rei Frederico II, na Rússia, com a imperatriz Catarina II e em Portugal, tá bom? Durante o reinado de José I. Então, esses monarcas, na qual eu falei, aderiram a essas ideias iluministas. Então, a nossa aula é essa. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu entrarei em contato com vocês. E a atividade é bem simples, será enviada para o grupo após vocês copiarem e responderem. Me envie, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.